do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Joyce Martins e estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, certo? Então, vamos conhecer o nosso objeto de conhecimento? Hoje vamos conversar sobre estilo, isso mesmo, estilo de escrita. Conhecendo a língua e os seus mecanismos, nós podemos escolher a melhor maneira de expressar aquilo que queremos dizer. E isso é estilo, tá certo? Em especial, nós vamos dar ênfase a um aspecto morfológico da nossa língua. O que isso quer dizer? Quer dizer classe de palavras, tá bom? Então a gente vai conversar sobre verbos, a sua utilização e flexão. Ok, pessoal? Então, sabendo que esse é o nosso estudo para esta aula, vamos para ela. Então, pessoal, e a gente já começa esta aula perguntando para vocês uma coisinha. O que é um verbo? Recuperando aí a memória de vocês, puxando aí a memória dos estudos que vocês já fizeram até aqui, você consegue lembrar e definir o que é um verbo? Vamos então começar esta aula por isso, definindo o que é a classe gramatical dos verbos. Ok, pessoal? Então, nossa primeira definição diz o seguinte, que os são palavras que representam um fazer, uma coisa, ou uma pessoa, ou um lugar que faz, fez ou fará. Então, notem que o verbo ele vai sempre transmitir uma espécie de ação verbal, de algo que alguém, que uma pessoa, uma coisa, um animal ou um espaço, vamos dizer assim, onde muitas pessoas estão, irá fazer. Então, de certa forma, quando alguém diz para nós que um verbo expressa uma ação, é exatamente isso que a gente quer mostrar para vocês. Os verbos são classes de palavras que vão trazer para nós uma informação, um fazer. Então, aqui nesse nosso primeiro exemplo, bem aqui abaixo, notem que tem uma palavrinha destacada. Essa palavrinha destacada é o verbo, tá bom? Leiam comigo aqui o exemplo. Juiz federal vem à cidade de Manaus receber o título de cidadão amazonense. Tem uma palavrinha aí que está justamente expressando uma ação, algo que alguém fez. No caso do contexto aqui desta frase, o alguém é o juiz federal. E o que é que ele fez, ou melhor, o que é que ele vai fazer? Ele vem. Então, vem é o meu verbo dentro desse contexto, exatamente porque é a palavra que vai expressar essa ação. É uma ação futura que ainda irá acontecer. Por isso que aqui essa definição diz para nós, faz, fez ou fará. Ou seja, algo que está acontecendo agora já aconteceu no passado ou ainda será feito, mas a ideia de ação exercida, ação praticada permanece, tá bom? Então, quando pensarem em verbos, pensem nisso, nessa palavra que vai expressar alguma ação praticada por alguém, correto? Porém, o verbo não para por aí. A palavra verbo, a classe gramatical dos verbos, expressa muito mais coisa. Então, vamos à próxima definição. Olhem aí. São palavras que expressam fenômenos naturais. E esses fenômenos naturais são expressos também com uma ideia de ação, algo que está acontecendo. Vamos ao nosso exemplo que fica mais claro. Volta, por favor. Isso. Nos primeiros meses do ano, choveu 40% a mais do que o previsto, diz órgão responsável. Gente, tem uma palavrinha aqui nesse contexto que está expressando uma ação que é também um fenômeno natural. Qual é? A palavra é choveu. É uma forma do verbo chover. Então, existem essas palavras que vão expressar uma espécie de uma ação que é exercida pela natureza, é um fenômeno natural. E essa palavra é também um verbo. Claro que nesses casos aqui a gente não pode atribuir essa ação a uma pessoa, né? A gente não tem como dizer que alguém, que um homem, que uma mulher ou uma criança choveu.
né, gente? Isso não cabe. Entretanto, a gente observa que é uma ação que está acontecendo ali, que é própria da natureza e que expressa uma situação que é um fenômeno natural. Então, chover, trovejar, relampejar, nevar, tudo isso, todas as palavras são verbos e elas expressam justamente esses fenômenos naturais. Ok, pessoal? Então, a gente observa que a expressão verbal realmente é muito rica e traz bastante informação para nós. E não para aqui nos fenômenos naturais. Tem mais coisa, então vamos continuar definindo o que é verbo. Olhem aqui. Também são palavras que ajudam a expressar os estados do ser. Então, quando a gente fala em ser aqui, entendam o indivíduo, a pessoa e os estados emocionais ou físicos por meio do qual essa pessoa está passando, esse indivíduo está passando. Quando a gente fala aqui em estados, não entendam como Amazonas, Pará, enfim, os estados do Brasil, não é isto. São as questões físicas, psicológicas que estão aqui afetando ou caracterizando um ser, uma pessoa, um indivíduo, ok? Então aqui a gente tem mais um exemplo. A amazonense entrega livro best-seller para a atriz renomada que comemora. Estou tão emocionada. Nessa frase bem aqui, estou tão emocionada, a gente tem uma forma verbal que está justamente me ajudando a expressar o estado de um ser. Emocionada é esse estado aí, né? A pessoa está aí cheia de emoção, está alegre, está eufórica, enfim. E o verbo estou, que é uma forma do verbo estar, está presente aí justamente para me ajudar nesse processo de expressão, ok? Então notem que o verbo é também essa palavra que vai me ajudar nesse tipo de expressão, tá bom? Ajuda a expressar os estados do ser. Então verbos como estar, continuar, permanecer, ser, na maioria das vezes, são verbos dessa natureza aqui, que ajudam a expressar estados do ser. Certo, gente? Então, depois de todo esse nosso caminho aqui definindo o que é um verbo, a gente pode chegar à seguinte conclusão. Avança a cartela, por favor. Os verbos são, portanto, palavras densas, ou seja, que informam muitas coisas. A gente acabou de ver, né? Um verbo pode expressar muitas coisas. E eles vão, em cada uma das suas forminhas, informar muita coisa pra gente. O que se faz, quem é que faz, quando faz, dentre outros aspectos que são mais sutis. Então, a partir de agora, entendam isso. O verbo é essa classe de palavras que vai poder expressar uma ação exercida por alguém, um fenômeno natural, ou ainda ajudar a expressar o estado de um ser. E, para além disso, ele vai informar muita coisa. E é por isso, por conta desse conjunto de informações que o verbo traz, que o verbo passa por aquele processo de conjugação. Tá bom, gente? Então vamos avançar a cartela agora, porque a gente vai justamente mostrar para vocês o que é que o verbo informa, o que é que cada uma daquelas forminhas conjugadas quer dizer para nós. Vamos lá, então? Na próxima cartela, então, olhem aí. Acompanhem. Em outras palavras, os verbos são conjugados e esse processo de conjugação nada mais é do que mudar as terminações, tá? Para expressar. Então, quando você pega lá num livro, numa gramática, ou de repente consulta na internet e vê que um verbo, quando está conjugado, ele vai mudando as suas terminações. E por que isso acontece? É só para ser mais difícil, professor? É só porque a língua portuguesa gosta de ser difícil? Não, gente. É porque cada forma verbal expressa várias coisas. Que coisas são essas? Então, olhem aqui. A primeira coisa é quem fez. Quem fez, faz ou fará a ação. E essa informação a gente chama de pessoa. Pessoa do discurso. E a pessoa do discurso
são 3. Exatamente isso. Numa situação de comunicação, existem 3 dimensões discursivas, 3 pessoas. A primeira, a segunda ou a terceira pessoa. Mais adiante, o professor Denilson vai explicar para a gente melhor o que cada uma dessas pessoas representam. Mas entendam, numa situação de comunicação, sempre tem uma pessoa que fala, que é a primeira pessoa, uma pessoa que ouve, né? Que é a famosa pessoa com quem se fala, que é a segunda pessoa, vamos lá, que é a segunda pessoa, e tem o assunto da conversa, que é a pessoa de quem se fala, a terceira pessoa, tá bom? Então, essa informação está presente dentro de um verbo, olha aí. Além disso, o verbo também diz para nós quantas pessoas estavam envolvidas no ato de fazer. Sabiam disso? Se era uma única pessoa, é o famoso singular. Mas, se era mais de uma pessoa, é o plural. E essa informação é chamada de número. Então, quando vocês abrem lá o livro, quando vocês encontram alguma gramática, tem lá dizendo que o verbo apresenta uma flexão número pessoal. O que é isso, professor? É justamente isso. A informação da pessoa do discurso, primeira, segunda ou terceira pessoa, e a informação de quantas pessoas estavam envolvidas no processo. Uma só? Mais de uma? Era plural ou era singular? E assim por diante, ok? Para além disso, o verbo também informa para nós a maneira como a ação foi praticada. É isso mesmo. O nome disso, o nome dessa informação, a gente chama de modo. E aí o modo verbal acontece de 3 principais maneiras. O modo do indicativo, que é o modo da certeza. O modo do subjuntivo, que é o modo da dúvida ou da possibilidade. É aquele será que aconteceu? Será que vai ser? É a dúvida ou a possibilidade. Ou ainda o modo do imperativo, que é o modo da ordem. Então, uma dessas situações se emprega, se adequa, e isso uma forma verbal também informa para nós. E por fim, a forma verbal me diz quando a ação foi feita, quando aconteceu. E se chama isso de tempo. O tempo pode ser o tempo do pretérito, que é aquilo que ficou lá atrás, lá no passado. O tempo do presente, que é o agora, exatamente no momento em que se fala ou que se escreve, ou o tempo do futuro, aquilo que ainda está por vir, tá bom? Essas informações, quando a gente abre uma gramática, um livro de língua portuguesa, é chamada de flexão modo temporal. Então, o que é a flexão modo temporal? É justamente a flexão que me diz o modo como as coisas aconteceram, o modo como a ação verbal foi feita e o tempo em que aconteceu. Voltando rapidinho, a flexão de número e pessoa vai ser melhor destrinchada na próxima aula pelo professor Denilson. Nesta aula, nós vamos então nos dedicar justamente a essa flexão aqui, de modo e de tempo, a flexão modo temporal. Mas antes disso, eu quero exemplificar para vocês. Lembra que eu falei, uma única forma verbal expressa tudo isso, e é isso mesmo. Então, por exemplo, usando o verbo andar. Verbo andar é um verbo que expressa uma ação, correto? Então, é realmente um verbo. Então, quem é que faz a ação? Aliás, melhor, quando eu digo a forma verbal ando, quem é que faz essa ação, gente? Quem é que faz? Quando eu digo ando, quem faz sou eu, né? Eu disse eu ando. Não se diz ela ando ou nós ando. Sou eu, correto? Eu ando. Isso me demonstra que é uma forma verbal da primeira pessoa.
A pessoa que está falando, eu falo, tá bom? Eu ando. Então, a primeira pessoa, a pessoa que fala, é o que está acontecendo aí. Primeira informação que essa palavrinha me dá. Outra informação que essa palavrinha me dá é que só tem uma pessoa. Quantos estavam envolvidos aí quando se diz eu ando? Uma única pessoa. Então, é singular. Então, ao olhar para a forma ando, eu sei que é uma forma que pertence à primeira pessoa do discurso, que é a forma do singular. Indo adiante, a forma ando me diz também a maneira como esse andar foi exercido, foi praticado. Quando se diz eu ando, isso é uma certeza, é algo certo. Se é algo certo, então é do modo indicativo. E quando eu digo eu ando, notem que é uma ação praticada exatamente no momento em que estou falando. Portanto, quando foi que aconteceu? No tempo presente. Tudo isso eu extraí de uma única forma verbal, pessoal. Olha só. Querem outro exemplo? Outro exemplo. Andassem. Olhem aqui. Andassem. De novo, uma forma do verbo andar, correto? Quando digo andassem, seriam que eu andasse? Não. Que nós andassem? Também não. Nós dizemos que eles ou elas andassem, tá? Então, isso mostra para nós que eles ou elas pertencem à terceira pessoa do discurso. As pessoas de quem nós falamos, tá bom? Outra informação. Eles ou elas andassem, que eles ou elas andassem. É uma só pessoa envolvida no processo ou é mais de uma? É plural, né, pessoal? É mais de uma. Indo adiante aqui. E aí? Que eles andassem, se eles andassem. Isso é uma certeza ou é uma possibilidade, uma dúvida? Isso é uma dúvida, gente. Não é certo. Então, é do modo subjuntivo. E por fim, que eles andassem, se eles andassem, isso é do tempo passado, ficou para trás, portanto, o tempo é pretérito. Então, pessoal, vejam aí o tanto que eu consigo extrair de informação de uma única forma verbal. E é isso que a gente tem que ter em mente, tá? Sempre que estivermos diante de uma forma verbal, qualquer que seja ela, é que ela é uma palavrinha muito poderosa, ela expressa muita coisa. Com uma única forma verbal, eu digo o modo, o tempo, o número e a pessoa. Tudo isso está condensado em uma única palavra. E é por isso que às vezes a gente acha difícil. Mas não precisa ficar decorando conjugação, não é isso. Nós precisamos compreender o que essa conjugação diz para nós. Correto, gente? Então vamos adiante, continuando a nossa aula de verbo. Conforme eu disse anteriormente para vocês, nós vamos nos dedicar apenas a uma parte da conjugação agora. Pode avançar, por favor? É a conjugação, adiante isso, de modo e de tempo. Só relembrando, o modo é a maneira como a ação foi feita. E o tempo é quando, correto? Quando a ação foi feita. E aí, detalhando melhor para vocês, eu mostrei isso aqui para vocês anteriormente, mas eu só disse na fala. Agora eu estou mostrando para vocês escrito na tabela. Então, o modo, as coisas como, né, a maneira como as coisas foram feitas podem ser de 3 maneiras, de acordo com o verbo, com a flexão de modo e de tempo. A primeira é o indicativo, o modo do indicativo. E o modo do indicativo expressa certeza. Ele anda, isso é uma certeza. O outro modo é o modo do subjuntivo. E o modo do subjuntivo expressa o quê? Dúvida. Se ele andasse. Se ele andasse. Notem aí, dúvida. E o modo do imperativo, o modo da ordem ou do pedido. É justamente quando eu quero pedir algo a alguém ou dar uma ordem, eu uso o imperativo. Então se diz, ande,
Dei uma ordem, modo imperativo, ok? Detalhando agora a coisa do tempo. O tempo também são de 3 tipos principais, correto? Existe o tempo do pretérito. O pretérito são as ações acontecidas antes do momento em que se está falando ou escrevendo. Então, quando eu digo ele andou, notem que a ação de andar aconteceu antes desse momento agora que eu estou falando com vocês. Então, é pretérito. O tempo do presente é justamente as ações que acontecem exatamente no momento em que estou falando ou escrevendo. Então, quando eu digo ele anda, nota que a ação de andar está ocorrendo exatamente agora, nesse momento em que eu estou falando, tá bom? E existe o tempo do futuro. E o tempo do futuro expressa as ações que estão por vir. Elas ainda vão acontecer. Acontecerão após esse momento em que eu estou escrevendo ou falando com vocês. Então, quando eu digo ele andará, a ação de andar está vindo ainda, olha, depois de agora, tá bom? Mais pra frente, certo, gente? Então, a partir de agora, quando ouvirem falar em flexão, modo temporal, esse palavrão aqui, não tenham medo disso. Entendam que flexão modo temporal dentro do verbo significa a maneira como as ações verbais foram praticadas e o tempo em que elas ocorreram, tá bom? E a gente viu que são 3 modos e 3 tempos principais. 3 modos, indicativo, subjuntivo e imperativo. 3 tempos principais, pretérito, presente e futuro. Ok, pessoal do 7º ano até aí? A partir de agora, sempre que estiverem diante de um verbo, lembre-se disso, de toda essa informação que ele traz dentro de si. Correto? Avançando com a cartela, vamos lá então? Adiante, por favor. A gente já sabe desse tipo de expressão, já sabe que o verbo traz informação de modo e de tempo. Tem essa informação aí para vocês, os textos noticiosos. E por textos noticiosos, entendam, as notícias, as reportagens, tendem a empregar em suas manchetes os verbos no modo indicativo e no tempo presente. Isso aqui é uma coisa muito interessante de se analisar. Normalmente, textos noticiosos trazem o verbo da manchete no modo indicativo, ou seja, modo da certeza, e no tempo do presente, ou seja, como se estivesse acontecendo naquele momento em que se está escrevendo, tá bom? É sempre assim, professora? Não, gente, não é sempre assim. É o que normalmente aparece. E, por exemplo, quando a gente acessou portais de diferentes portais de notícia da cidade aqui de Manaus, no dia 24/5, a gente encontrou notícias dessa natureza aí que a gente vai mostrar e analisar com vocês agora. Então, vamos avançar? Olhem só. Então, por exemplo, a manchete era, a área inundada na região de Manaus recebe aplicação de produtos químicos. Olhem aí. Então, o verbo é recebe. O fato noticiado era que a ação em combate aos efeitos da cheia do Rio Negro em algumas áreas de Manaus, né? Então, era esse o fato. Porém, em que data que aconteceu o fato noticiado? O fato noticiado aconteceu no dia 23/5. Mas notem aí que eu estou lendo a notícia em que dia? No dia 24. Então, a notícia foi escrita, foi publicada no dia 24/5, mas traz para mim um fato ocorrido no dia anterior. Ainda assim, esse fato, ao ser noticiado, apresenta um verbo no tempo presente, recebe. A gente chama isso, gente, de tempo pretérito em relação ao momento da fala, tempo da escrita. E o nome desse, embora de fato, se eu olhar para esse verbo, eu enxergar que ele está escrito no presente, o valor
que esse verbo tem, o valor desse tempo presente é o que a gente chama de presente metafórico, né? É o emprego do tempo presente para expressar algo que foi dito lá do passado, algo que foi feito lá no passado, algo que já aconteceu. De novo, isso é uma característica dos textos noticiosos. Eles utilizam os verbos do tempo presente de maneira metafórica para expressar uma coisa que, aconteceu lá no tempo passado. Ok, pessoal? Seguindo adiante, temos outro exemplo. Uma outra manchete que também foi publicada no dia 24/5. Amazonense entrega livro best-seller para atriz renomada, que comemora. Estou tão emocionada. Aí agora a gente vai olhar para a forma verbal entrega, tá bom? Notem que novamente essa forma verbal aí, do jeito que está na manchete, é uma forma verbal que está no tempo presente, ok? Mas será que essa ação aconteceu realmente no tempo em que essa manchete foi publicada? Olhem aí. O fato noticiado é o encontro entre uma atriz famosa dos Estados Unidos e uma fã amazonense, ou seja, uma conterrânea nossa. E, ao ler o texto, a gente fica sabendo que a data da ocorrência foi na semana anterior, ou seja, de novo, passado. Se a gente fosse pegar ao pé da letra, a manchete deveria estar escrita assim: amazonense entregou o livro. Mas não, de novo, o texto noticioso, a manchete, está colocando o verbo no tempo presente. Qual é o valor disso? O valor disso, de novo, é o presente metafórico. O presente metafórico nos dá o emprego do presente para expressar o quê? Algo ocorrido no passado. Então, a gente viu dois exemplos, né? O emprego do presente para indicar algo do passado. Duas situações de presente metafórico. Certo, pessoal? E aí, para encerrar, a gente tem mais uma matéria aqui, né? Mais uma manchete, de novo, mais um texto noticioso aí. A manchete diz: juiz federal vem à cidade de Manaus receber título de cidadão amazonense. Olhem aí, de novo. O verbo é vem. Esse verbo aí está escrito, está expressando o quê? O tempo do presente. Se a gente olhar aí, né, de maneira, sem ler a matéria, sem se aprofundar na notícia, eu paro, olho e, tempo do presente. Mas será que é isso mesmo? Será que essa vinda está acontecendo exatamente nesse dia? Lembremos que a gente leu essas notícias que foram publicadas no dia 24/5, né? Estamos usando esse dia aqui como a nossa base, correto? O fato noticiado é essa vinda, né, do presidente do ministro para o Amazonas para receber uma condecoração. E aí, qual é a data em que isso acontece? Isso ainda iria ocorrer, gente. Estava marcada essa vinda, sabe para quando? Para o dia 3/6, junho. Ou seja, dali a alguns dias, era algo que ainda iria acontecer. O fato iria, de fato, se desenrolar no futuro. Olhem aí, mas, de novo, o verbo foi expresso, foi empregado no tempo presente. Então, professora, qual é o valor desse tempo presente? De novo, gente, é o presente metafórico. E esse presente metafórico trouxe para nós o emprego do tempo presente para expressar o futuro. Algo que ainda vai acontecer, algo que ainda está por vir. E, como algo a esclarecer, a gente vai sempre ter nos textos noticiosos fatos efetivamente acontecidos ou que é certo que irá acontecer. Então, o modo é sempre o modo do indicativo, tá bom, gente? Tenham isso em mente. Para a gente finalizar essa aula, professora, então quer dizer que quem escreve notícia não sabe usar os tempos verbais, é isso? Porque se o fato aconteceu, já foi, é passado, usa o verbo no presente.
Se o fato ainda vai acontecer, ainda está lá no futuro, aí usa o verbo no presente de novo. Eles não sabem usar, desconhecem que existe tempo presente, pretérito e futuro? Não, gente. Em textos noticiosos, quando se escreve a notícia, a matéria ali, a manchete, eles querem que os leitores se sintam o mais próximos possível, né? O mais próximos que eles consigam daquela situação noticiada, daquele fato noticiado. Então, esse presente metafórico, esse presente empregado para indicar algo que já aconteceu ou algo que ainda vai acontecer, é estratégico, é proposital. Eles empregam para que o leitor tenha aquela noção de que aquele fato, olha, está acontecendo naquele momento, é recente, é novidade, está ali bem pertinho. Então, é importante que nós saibamos, sim, aqui no 7º ano, que existe, né, os 3 tempos verbais que eu mostrei para vocês, pretérito, presente e futuro, mas que existem essas modificações, essas nuances. E os textos noticiosos trazem com muita força essa situação do presente metafórico, para indicar lá o pretérito ou o futuro. Ok, pessoal? Então essa foi a nossa aula em que a gente fez um passeio, um panorama sobre a classe gramatical, com foco ali, né, nos tempos, certo? Esperamos que vocês tenham entendido essa complexidade que os verbos trazem para nós, tá bom, gente?